Vamos lá, uma quarta-feira ainda de muitas repercussões no meio político, também com implicações na economia. Aliás, o tema de destaque hoje do Cláudio, diretamente ligado à questão econômica e algo que a gente tem falado muito, né, Cláudio, que é a questão dos combustíveis. Aliás, tem um novo aumento confirmado para a gasolina aqui pela Petrobras, daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, mas pelo menos uma promessa que era do presidente Jair Bolsonaro, aparentemente vai saindo do papel, que é a CMP dos combustíveis, né, Cláudio? Na verdade, isso é uma luta de muitos anos, viu? Que entrou no atual governo e o Bolsonaro foi o único presidente que deu atenção a essa questão, e essa medida provisória de hoje atende a essa reivindicação que é antiga dos postos e também do setor de produção de etanol, e é uma decisão muito importante, central para a nossa economia, por tudo que os combustíveis representam. Mas também, Cris, tem a ver com o fato de que esse setor de combustíveis era o único no Brasil, na economia brasileira, que não poderia ou não era submetido, não tem sido submetido ao livre mercado, que é uma condição imposta pela nossa Constituição. Está lá na Constituição. Aqui no Brasil está em vigor o regime de livre mercado na economia, exceto, não diz isso na Constituição, mas foi a exceção que se estabeleceu graças ao lobby poderoso, bilionário das distribuidoras de combustíveis, que não passam de atravessadoras no mercado, né? Não produzem coisa nenhuma, não produzem uma gota de nada, zero. Passam a lorota de que fazem controle de qualidade dos combustíveis. Mentira. Hoje os controles de qualidade são estabelecidos na produção e são rigorosos os critérios e a fiscalização em torno disso, padrão ISO 9000, etc. Então é tudo uma mentira, não produz nada, só produz nota fiscal, é o que as distribuidoras produzem, e por isso o custo do combustível acaba saindo bem mais caro do que poderia, ou deveria, para nós, né, os consumidores, não só cidadãos, pessoas comuns, mas também empresas de transporte, motoristas de aplicativo, taxistas e tudo mais que é movimentado, que depende dos combustíveis. Essa medida provisória tem duas vertentes muito importantes. A primeira delas é a decisão do presidente de libertar os postos de combustíveis do domínio, do jugo, da escravidão da bandeira. Ou seja, vivemos num país em que o setor de combustíveis também não pode experimentar o significado do livre mercado, da livre concorrência. Os postos são obrigados a comprar o combustível distribuído por aquela bandeira que está lá exposta no seu posto. É o único comércio onde isso se verifica. Tirando o McDonald's, essas franquias e tal, postos de combustível, o cidadão gasta uma fortuna para comprar o terreno, para construir o posto ou comprar o posto já pronto. Enfim, o cidadão lá, o investidor, gasta uma grana e vira escravo da distribuidora. Não pode comprar combustível de outras distribuidoras. Agora, com essa medida provisória, está livre. O posto pode vender combustíveis das diversas marcas que a gente vê aí, Esso, BR, Ipiranga, enfim. Será uma avaliação do investidor, do dono do posto, exatamente o combustível que se apresente com a melhor relação custo-benefício. O posto se obriga, segundo a medida provisória, fica obrigado a informar o cliente qual é a marca da gasolina que está sendo colocada no seu tanque. Essa é uma questão importante para que, afinal de contas, as pessoas saibam o que estão consumindo. Isso favorece, portanto, uma negociação melhor para o posto e abre a possibilidade de essa negociação reduzir preços. É exatamente a principal consequência dessa medida. A outra medida também importantíssima e uma reivindicação também antiga do setor é a autorização para que os postos possam comprar etanol diretamente das usinas e vice-versa. E as usinas possam fornecer etanol para os postos de combustíveis. As usinas também estão obrigadas, desde 2009, a fornecer, a entregar tudo que produz às distribuidoras. Esses espertalhões não produzem coisíssima nenhuma, são verdadeiros sanguessugas, mas foram lá no balcão lá da Agência Nacional do Petróleo e conseguiram essa resolução marota que lhes dá exclusividade nesse negócio.
de vender combustíveis para os postos. E com essa medida, o presidente da República acaba abrindo também para os produtores de etanol o livre mercado. Eles não tinham como, por exemplo, oferecer o seu produto para diversos clientes que eventualmente interessados, né? Nós vivemos no Brasil que o sujeito produz pão e vende a quem quer, ou quem queira pagar o preço que ele cobra. O sujeito produz sapato, automóvel, o que for, né? E vende. Isso é próprio do livre mercado, com exceção dos combustíveis. Tem que acabar com isso, foi exatamente o que o presidente fez. Evidentemente que essa medida provisória, que entra em vigor imediatamente, tem ainda que passar pelo crivo do Congresso Nacional, e é aí que mora o perigo. É preciso ter muito cuidado. Essas pessoas, como mostra a longa influência dos distribuidores, atravessadores em órgãos federais, como a própria Agência Nacional do Petróleo, é preciso ter muito cuidado. Eles são hoje, por serem muito capitalizados, foram ou têm sido os maiores financiadores de campanha eleitoral. Eles têm uma espécie de bancada à disposição no Congresso, então é preciso ter muito, muito cuidado, porque eles não vão vender barato essa derrota, né? Eles vão querer, de qualquer maneira, inviabilizar a aprovação da medida provisória no Congresso Nacional. Isso tem que ser acompanhado com atenção, mas é um grande avanço, é um avanço extraordinário para esse setor da economia que é tão central, tão fundamental, né? Que é o setor de combustíveis. Exatamente, e fica aquela expectativa, né, Cláudia, saber qual será o impacto lá na ponta, né? Na hora que a gente vai lá no posto e bota a gasolina para dentro do tanque, né? A gente tem falado muito sobre isso. O combustível tem gerado um resultado muito importante do ponto de vista maléfico, né? Sobre a inflação aqui no país. E principalmente num dia como hoje, que eu destaquei no começo, a Petrobras anunciou um novo aumento da gasolina nas refinarias, aumento que vale a partir de amanhã, 9 centavos por litro. Então, nas refinarias, o litro da gasolina, o preço médio, passa a ser de R$ 2,78. Em nota, a empresa informou que as mudanças são fundamentais para garantir que o mercado brasileiro siga sendo suprido sem riscos de desabastecimento. Ainda de acordo com a Petrobras, os valores praticados nas refinarias são diferentes dos percebidos pelo consumidor e blá blá blá, que a gente já sabe como que vai chegar lá na ponta final. Enquanto isso, a Petrobras continua dando um lucro gigantesco. Lucro indecoroso, né? Assim, é uma empresa estatal, tem ali o maior acionista, quem tem o maior volume de ações é a União, né? Mas você vê, eles ficam aumentando o preço, eles decidem aumentar e aumentam. Assim, é como você encarar como uma fatalidade um aumento diário ou quase diário do preço do pão, por exemplo, né? Ou do preço da carne. E isso é uma coisa que, assim, você vai ver, a carne aumentou porque o mercado internacional consome quase toda a carne que nós produzimos, e isso acaba sendo mais vantajoso para o produtor vender lá fora do que vender aqui. Aí com a escassez o preço aumenta. E as regras de mercado explicam o aumento de determinados produtos. No caso da gasolina, não, né? A Petrobras agora, a desculpa qual foi mesmo? Foi que para não ter... para a gente continuar tendo combustível. Traduzindo em miúdos, para a gente continuar sendo suprido pelo mercado internacional. Lorota, né? Quer dizer, no aumento anterior, os aumentos anteriores foram sempre justificados pela cotação internacional. Quando a cotação internacional não atende a gula, né, da Petrobras, eles inventam outro pretexto. O resultado disso, não é, Cris? É que nós vimos agora, no segundo trimestre do ano, a Petrobras registrar um lucro de 42,3 bilhões de reais, em cima do sofrimento, em cima às custas da exploração da população brasileira. 42,3 bilhões de reais de lucro. Pagou tudo. Pagou todos os seus custos, tudo. Pagou também os impostos, o lucro líquido, aí sobraram ali 42 bilhões de reais, né? Dos quais 9 bi vão para a Petrobras e outros 33 bilhões são dividendos distribuídos entre os acionistas minoritários. Estes é que mandam na Petrobras. É gente muito sabida que acabou investindo numa empresa que não tem concorrente, uma empresa que tem monopólio, né? Aí os brasileiros fingem não saber
que essa empresa é uma empresa que deveria estar, na verdade, a serviço de uma política estratégica de preços do Brasil, mas pelo contrário, né, o que a gente vê é uma empresa que tem monopólio agindo como se estivesse no livre mercado a que nos referíamos anteriormente. Então, nessa área de combustível ainda falta fazer muita coisa, mas uma delas, com toda certeza, é abrir o mercado. Né? Se a Petrobras quer agir como empresa privada, como tem agido, então bota em cima da Petrobras meia dúzia ou tantas quantas petroleiras queiram vir para o Brasil para medir forças. É disso que o Brasil precisa, é liberdade no mercado para derrubar preços. E se vai continuar agindo como estatal, Cris, então que banque ajude a bancar o Vale Gás, né? Isso entrou em discussão, querido ouvinte. Claro que é uma daquelas ideias que surgem para limpar a barra de quem está bem, com a imagem bem ruim, sabe? O governo chegou a propor a criação de um Vale Gás para ajudar as pessoas que não estão conseguindo pagar. O botijão está mais de R$100 em várias cidades. A gente fez um levantamento para o Jornal da Band assustador, assim. Várias capitais com o preço do botijão de gás acima dos R$100. Como é que cozinha? Como é que faz? As pessoas não estão dando conta de comprar comida, não tem a menor condição de pagar esse preço. E aí esse lucro da Petrobras ajudaria a financiar um Vale Gás. O Ministério de Minas e Energia estuda a possibilidade, é o que eles dizem para a gente esquecer do assunto em pouco tempo, mas o orçamento do programa, segundo o presidente da estatal, Joaquim Luna, será dentro de um valor que caiba na nossa política de responsabilidade fiscal, abre aspas, fecha aspas. Por enquanto, uma possibilidade bem remota de que isso saia do papel.